Olá, sejam bem-vindos a mais um C-Level Entrevista, o programa da Folha que toda semana conversa com os protagonistas da economia e da política. Eu sou o Marcos Hermanson, sou repórter da Folha aqui em Brasília. Aqui ao meu lado a Fernanda Brigatti, também repórter da Folha em Brasília. E hoje a nossa convidada é a Adriana Degrea, que é sócia fundadora e diretora criativa da marca de beachwear Adriana Degrea. Adriana, seja bem-vinda ao C-Level. Obrigada, Marcos e Fernanda. Muito obrigado por conversar com a gente. Adriana, o setor têxtil é um dos que vai ser diretamente afetado, né, por essas tarifas americanas. Eu queria saber de você como é que a Adriana Degrea, né, no caso a marca, recebeu essa notícia do novo tarifaço e como é que vocês estão se adaptando. Vamos lá. Para a gente que lida com a cadeia toda, né, desde a área de a gente produz, a gente exporta, a gente importa, então é uma cadeia um pouco mais complexa, né, além de ficar só focada no tarifaço. Então a gente consegue movimentar a cadeia de uma maneira, eh, o fluxograma todo nosso acabou sendo balançado, né. O tarifaço para a gente realmente, assusta muito, porque a nossa marca é uma marca, né, a empresa é uma empresa de médio porte, então a gente não fica nem ali no menor e nem ali no maior, então a articulação é muito maior que a gente tem que ter hoje e, de fato, está sendo impactado de todas as formas. A parte que a gente consegue realmente fazer toda essa movimentação, é é o fato da gente trabalhar tanto com o mercado americano quanto com o mercado, europeu. Então a gente consegue, movimentar de alguma forma onde a gente tenta minimizar um pouco, essa extra tarifa aí aplicada, né. Eu queria depois que a gente fosse para esse ponto de buscar outros mercados, mas antes queria te ouvir um pouco sobre a importância desse mercado americano. Então, como é que ele aparece no negócio de vocês? Se você pudesse abrir, por exemplo, o percentual dele dentro do negócio Sim, hoje, então até para a gente entender o impacto exato das exportações da marca para os Estados Unidos. sim. Hoje o mercado internacional para a gente, o mercado americano ele representa em 25%, e esses 25%, ele é uma grande fatia ali, né, do nossa composição, até porque a gente tem dentro do negócio, a gente opera muito também com a moeda, como eu falei, uma empresa de médio porte, então isso é um facilitador. Então agora essa movimentação que a gente vai fazer dentro desse impacto, é voltado para uma questão mais voltada da estratégia do negócio. Falando dessa composição de números, a gente tem hoje essa representação voltada para esse mercado de 25% americano, e mesmo os grandes players que a gente tem na Europa, ainda o poder de consumo ainda está fortalecido nos Estados Unidos. E dentro do nosso segmento do beachwear, né, que o Brasil ainda continua sendo um dos grandes exportadores da moda praia, aí o impacto é maior, porque a gente já parte do princípio que a gente já tem uma alta tarifa em cima do beachwear, né, é um mercado, muito competitivo, porque é um mercado de alto consumo de uma maneira geral, né, falando. hã, Dentro dessa tarifa que a gente já tem uma tarifa alta, a hora que a gente tem essa sobreposição, que foi continuamente, né, então a gente está falando de chegar a 65%, isso diminui completamente a nossa competitividade, a gente começa a atuar de outra forma dentro do mercado, sem repassar isso para o consumidor final, porque senão a gente não consegue realmente, se manter no mercado. Então a gente vai para outro tipo de estratégia. Então, dentro dessa extra tarifa que a gente está tendo, realmente é algo que balança demais, né, dentro de uma curva de crescimento que a gente vinha tendo dentro do mercado, de fato agora esse remanejamento para a gente não manter pelo menos o share que a gente tem,
a gente vai ter que fazer essas movimentações estratégicas e inteligentes para poder manter dentro dessa curva que a gente veio adquirindo. Senão, de fato, a gente consegue remodelar isso para outro mercado, que é de fato o que a gente está fazendo também. Ô, Adriana, explica para mim que movimentações estratégicas são essas e, né, o que vocês vão fazer para responder ao tarifaço? O que vocês já fizeram no tarifaço anterior, lá em julho, agosto do ano passado, né? E o que vocês pretendem fazer agora para sobreviver no mercado americano? Isso. O que a gente fez foi mexer um pouco com a matéria-prima, porque a gente tem alíquotas diferentes de matéria-prima, então dentro o fato até inclusive de eu, Adriana, sendo fundadora e conduzir a operação de uma maneira geral, eu consigo articular, né, e ser criativa, porque eu que desenho toda a coleção, eu que faço toda essa parte da criação, eu consigo articular de formas um pouco mais rápidas e estratégicas. Então, essa é uma das vantagens da gente não sair da operação 100% e ficar só direcionada para a direção criativa. Então, dentro da matéria-prima, a gente começa a recolocar, como eu falei, o beachwear é onde a gente tem dentro do segmento, é o segmento que tem mais alta taxa, né? Então, hoje ele representa para mim 50% a parte do beachwear e 50% a parte do ready-to-wear. Essa movimentação a gente já essa movimentação já foi feita há um tempo atrás, até porque o mercado se movimentou dessa forma. Então, por exemplo, o budget do mercado americano, por uma questão realmente de movimentação de estilo de vida, principalmente pós-pandemia, acho que as pessoas se direcionaram um pouco mais para outros estilos de valorizar outros tipos de consumo, e isso abriu margem para a gente investir um pouco mais na área de resort wear. O que é o resort wear, né? A gente trabalhar mais com os vestidos, com as saias, com as camisas, dentro, ela não foge do segmento, são os complementares do beachwear. E isso fez com que a gente, já lá atrás, pós-pandemia, a gente conseguisse ter um equilíbrio ali, um ponto de equilíbrio entre o beachwear e o resort. Então, a gente chegou nesse ponto de equilíbrio. Hoje, esse 50% que a gente trabalha dentro do mercado do beachwear, provavelmente a gente vai reduzir isso, a gente vai minimizar essa coleção, a coleção vai ser redirecionada, então eu trabalho com 50% hoje, provavelmente eu vou para 20%. Eu vou trabalhar com produto talvez com menos valor agregado para tentar minimizar os custos operacionais dessa peça. O nosso mercado, que é o mercado nicho, que talvez sofra um pouco mais, embora a gente tenha uma margem um pouco mais sustentável, a gente acaba readaptando de uma forma criativa, né? Eu tenho que levar muito para o criativo de peças de impacto que gerem o mesmo resultado de valor agregado. Porém, na prática, ali na ponta do lápis, a gente sabe que esse valor ele vai estar equilibrado ali. Então, por exemplo, eu tinha peças dentro do segmento, né, que é um dos diferenciais da marca, onde a gente está no mercado competidor, junto com os grandes maisons, inclusive, dentro um posicionamento muito high level. Hoje a gente consegue manter esse posicionamento justamente por a gente já trabalhar com uma margem que é uma margem que a gente tem um respiro aí na margem de produto, porém, de fato, a rentabilidade ela vai ser diminuída. Então, a gente vai, a estratégia é a gente manter dentro do negócio a mesma rentabilidade, só que articulando a nível de produto. Por exemplo, reduzir vestidos. o valor da matéria-prima, é isso? Reduzir o valor da operação como um todo, né? Por exemplo, eu tenho peças dentro do beachwear que eu tenho, sei lá, 15, 16 operações dentro de uma confecção de uma peça, vamos supor. Essa peça eu vou ter que minimizar ela na questão de estilo, eu vou criar estratégias de marketing, de impacto, que me posicionem da mesma forma, só que sem muito investimento nessa parte operacional do design. Então, por exemplo, é diferente você fazer uma peça,
com menos operação, vamos dizer, uma peça mais básica de uma peça ultra elaborada, né? Uma peça ultra elaborada, ela não, você não mexe na qualidade dela, mas você mexe no impacto que você gera como um nicho de mercado. Então, hoje, por exemplo, eu não sou uma marca conhecida por produtos básicos. Eu tenho um valor agregado ali em cima do design, em cima do impacto que eu gero disso com o meu consumidor final, aonde me transforma, onde me dá essa possibilidade de trabalhar margens ali que agregam dentro do meu produto, né? Então, isso é uma estratégia da marca desde que nasceu, desde que a gente começou a exportar. E a gente foi conquistando esse mercado justamente pela essa diferenciação. Essa diferenciação hoje, ela vai se manter porque a gente já é conhecido desta forma, mas eu vou ter que equilibrar muito a nível de percentual o que eu vou realmente baixar, ter a rentabilidade menor do que as peças que eu vou ter mais rentabilidade. Então, por exemplo, uma peça que eu tenho menos operação, ela me rende mais porque ela sai mais rápido de uma máquina, ela tem um poder de distribuição maior, porque ela, de fato, ela tem um valor São mais peças menos, competitivo. menos Porém, elaboradas. menos elaboradas. Porém, a minha rentabilidade dentro dessa composição já é um pouco menor, né? Então, por isso que eu falei, não só mexer nessa parte da rentabilidade da operação por peça, mas mexer no impacto através de estratégias de marketing, através de estratégias de distribuição de mercado. Hoje, é, a gente sabe que o mercado mais consumidor é os Estados Unidos, né? Só Não que tem a como marca fugir, Grana né? Degressa, é, O que eu ela tô tem entendendo do que a hoje senhora tá falando é isso, né? Não tem como fugir dos Estados Unidos, então a gente vai mudar nossa estratégia para continuar aqui. exatamente. Exatamente, a gente não tem como fugir porque ainda é o mercado mais consumidor. E mesmo os grandes wholesales que estão no mercado lá fora, por exemplo, a gente tem dois grandes wholesales que são da Alemanha. Eles são da Alemanha, mas eles são os maiores distribuidores para o mercado americano. Então, você não tem como fugir muito do maior mercado, do macro negócio, não tem como, né? Então, se faz realmente. O fato da gente ter conseguir articular dentro da moda, a moda nos possibilita isso, né? Dentro dessa área criativa, da gente fazer essas movimentações dentro da área de produto mesmo, sem baixar. Uma área vantajosa, se a gente pode falar assim, dentro do nosso nicho, é o fato da marca ser uma marca com essa diferenciação e com uma margem diferenciada também. Então, isso nos possibilita a gente se manter dentro do mesmo posicionamento sem abaixar a qualidade do produto, enfim, sem abaixar a nossa entrada ali. O que vai acontecer é que talvez a gente vai redirecionar por esse produto de maior distribuição, porque a gente vai entrar em outro nicho de mercado, talvez dividir de outra forma. Então, hoje o que eu tenho. Basicamente, eu tenho 30% dentro desse diferencial, eu vou passar a ter menos, talvez 10 a 15%, vou trabalhar com 35% de produto de mais distribuição, né? Talvez com uma rentabilidade um pouco menor, mas vendendo um pouco mais. Então, é uma articulação um pouco mais voltada, um pouco mais estratégica, menos talvez. Não tem o que fugir, né? Então a gente sabe que a BIT está tentando uma boa negociação aí com o mercado com o governo americano, mas as chances que a gente tem hoje disso voltar atrás são muito grandes. E ainda por cima, a gente tem uma taxa aí de 12, se não me engano, 12 a 15%, voltado para um mercado que o mercado americano supõe que é generalizado dentro da nossa indústria, né? Que é um mercado paralelo ali, né? De práticas não legais e tudo mais. E a gente que trabalha dentro de um regimento muito voltado para o trabalhador, onde a gente tem a indústria, no meu caso, a CLT, onde a gente tem toda essa fomentação de negócio dentro
dentro da indústria, a gente fica ali, parece que um peixe fora d'água, né? Porque você entra ali no meio de um bolo aonde supõe que se tem essa prática que não é uma prática legal, porque o governo americano generalizou. Então, não tem um critério hoje para distinguir hoje as empresas, né? Então, essa negociação de países ali acabou marginalizando um pouco a nossa indústria, né? Nesse sentido. Isso é uma coisa que realmente é triste de entender como a gente lida, né? Como a gente ainda é visto como um país que não tem esse autodesenvolvimento. Isso é muito complicado. Adriana, o setor têxtil, ele, no decorrer dos anos, ele teve envolvido em casos, né, de situações análogas à escravidão, tinha muito problema com terceirização, quarteirização, foram coisas que foram evoluindo no decorrer dos anos, mas parece o setor talvez tenha ficado manchado por conta desses casos do Exato. passado. Se eu entendi corretamente, aí se você também puder contar um pouco disso para a gente, vocês mantêm uma produção aqui em São Paulo, uma produção própria, e eu queria entender um pouco como é que vocês fazem esse rastreamento também, justamente para evitar essa ligação com essas práticas ultrapassadas de trabalho forçado e que podem até servir de argumento para contrária a essa taxação de 12,5% que o governo americano associou, né, a falta de controle na cadeia de produção. Como é que é a produção de Exato. vocês A, aqui? Como é que vocês estão trabalhando com isso? a nossa produção dentro do o beachwear é quase. O beachwear ele representa 70% interno, então eu tenho uma produção interna do beachwear. A gente passou a terceirizar a linha de plano, onde para mim era uma indústria que eu tive que também, da mesma forma que a gente teve que se articular para, né, em relação a essa taxação, a gente também tem uma cadeia interna de muitas limitações, né? Também pela qualificação do produto. Então, a gente trabalhar com produto qualificada é um diferencial hoje, é custoso. A gente tem uma limitação muito grande de matéria-prima hoje produzida no Brasil, que sofre dentro da cadeia da mesma forma. Então, por exemplo, a indústria do fornecedor de seda para a gente. A seda a gente paga caríssimo e ela é um core do meu negócio também, no complemento do meu beachwear, né? Pela essa diferenciação. Então, a cadeia também sofre, a cadeia interna no Brasil, e a gente tem que se articular. Então, antigamente eu trabalhava com uma matéria-prima, né? Que era a lycra, e trabalhava com a seda. Estou dizendo um percentual muito grande da seda. Eu tive que remodelar também internamente, voltado para o mercado nacional dessa forma. A nossa produção hoje, então eu passei a terceirizar, então eu estava investindo totalmente dentro da minha própria empresa a nível de contratações e de funcionários. Hoje eu mantenho ainda, né? A gente tem uma quantidade razoável de pessoas que trabalham dentro da companhia CLT, e a gente, né, que compõe as costureiras e tudo mais. Hoje é um luxo você ter uma empresa dentro do mercado totalmente internalizada, né, que seriam as costureiras. A maioria passou a terceirizar isso. Então, hoje a gente mantém, é um custo alto manter toda essa estrutura. A gente passou a terceirizar isso, tem um controle muito rigoroso em relação a, a realmente cuidar desses terceirizados. Então, a gente trabalha hoje com terceirizadores menores, né? Então, por exemplo, as oficinas que nos prestam serviço são oficinas menores, quase que familiares. Então, de uma certa maneira, a gente apoia eles no sentido de é, fica um pouco mais concentrado, e a gente não vai para aquele quarteirizador onde você perde realmente um pouco do controle. Por mais que você tenha associações e algo, sindicatos e tudo mais que nos permite, que apoia essa indústria não marginalizar dessa forma, ainda é um risco, né? Quando a gente começa a ir atrás
dos índices, né, que a gente precisa, de lucratividade e tudo mais, é muito sedutor você quarteirizar. Só que você perde um pouco realmente os valores. No meu caso, a gente é uma empresa familiar de gerações, né? Então, a empresa é desde 1948 na família. Então, a gente e sempre foi a empresa de 1948 chegou a ter quase 900 funcionários na época. Então, isso é uma cultura que a gente vem carregando, só que, obviamente, as limitações do mercado que não são favoráveis a gente fomentar o negócio, nos possibilitou exportar também, justamente para trabalhar vários mercados e não ficar concentrado num mercado só. E essas mudanças e essa cabeça articulada é o tempo todo presente no negócio. Então, Adriana, matéria-prima para a gente. deixa eu só, Opa. desculpa te interromper, mas é que a gente entrou numa seara que tem um tema agora que tá super em voga, tá em discussão no Brasil todo, e já que a gente entrou nessa discussão trabalhista, eu queria levar para Uhum, você também. Tá em discussão a redução, sim. o fim, né, da escala 6x1. Ah, qual é a Uhum. posição da senhora sobre essa proposta? Eu sou muito contra, não pela questão do excesso de trabalho. Eu acho que existe regimentos hoje internos que a gente consegue trabalhar isso. Hoje o RH, né, de uma empresa, ele é a coluna vertebral de uma companhia. Então a gente tem como trabalhar isso de uma forma concentrada. Tem outras formas que a gente tem de valorizar essa qualidade de vida que todo mundo busca hoje. Mas assim, eu não sou muito a favor dessa nova escala, justamente porque a gente está tratando de uma nova geração, e é uma geração que eu acho que precisa entender um pouco mais, esse é o meu ponto de vista, a, a vida real, né? Enfim, ela precisa entender. Eu procuro envolver as pessoas que trabalham comigo, sendo novas, sendo estagiários, envolver comprometê-las ela com o negócio de uma certa maneira, no sentido de eles entenderem como que realmente se faz necessário. Então, quando a gente tem esses impactos, seja da indústria, seja das limitações que a gente tem internas ou externas, eh, eu crio dentro da companhia pessoas que conseguem ter essa mobilidade, né, dentro do cenário. Então, hoje, olhando para essa escala reduzida, eu acho um risco, né? A gente viu muito dentro da área pessoas voltando para. Tirando essa questão do home office, voltando de uma forma mais presente, muita gente solicitando não estar mais em home office. Então, quando a gente teve esse período pós-pandemia, a gente também participou desse teste. Vamos ver como é que funciona. E algumas a gente mantém, né, assim, de uma forma estratégica, de acordo com a posição, e a maioria pede para estar interno. Eu tenho Mas não é duas legítimo áreas, também né? não é legítimo também que essa nova geração queira trabalhar menos, né? A escala 6x1 é uma escala penosa, né, para o trabalhador, tem só um dia ali de folga na semana, às vezes não é nem no fim de semana. Não é legítimo também esse anseio? É legítimo, mas eu acho que tem que ter um critério muito rigoroso interno para a gente entrar nessa seara e dentro dessa avaliação. É legítimo, não deixa de ser, até porque a gente sabe o movimento que está levando, né, o mundo de uma maneira geral. Não digo que não seja, mas eu acho que também todas essas. A forma com que a indústria da moda é vista de fora para dentro, eu acredito que um dos pontos ali visto de outra forma é justamente por não ter essa alta dedicação, ah, de uma forma, não digo de uma forma capitalista, mas de uma forma voltada para o negócio, né? Hoje as pessoas elas têm que ser, eu parto do princípio que elas realmente têm que ser contributivas para o negócio e para elas mesmas, né? Eu acho que isso enobrece, acho que isso enobrece. Não estou dizendo, né? A gente não tem, eu tenho 25 anos de empresa, eu não tenho um processo trabalhista. Se eu não te falar que eu tive 2 processos assim, mas que foi muito ingênuo da nossa parte, uma questão ali lá atrás de quando representante não atuava dentro de carteira, enfim. Então eu não tenho problema com isso, justamente porque a gente tem
uma coerência ali entre o quem a gente quer realmente impulsionar, quem quer ser impulsionado e, enfim, e quem realmente tem uma flexibilidade ali. Então, essa movimentação de colocar em áreas ali onde a gente sabe que ali não vai impactar no negócio, isso não é generalizado, né, dentro da empresa. Então, eu não acredito de nada legítimo quando você generaliza. Eu acredito muito quando você realmente tem essa coerência. Para isso, um dos focos importantes nesse ano foi a gente estruturar melhor o nosso RH, né? Para a gente entender todas essa parte que você fala de legitimizar todo esse conceito novo, para a gente tentar entrar nesse equilíbrio. Eu não acho que é 100% voltado para esse hard work, mas eu também não acho que tem que ser de extrema flexibilidade hoje, né? Eu acho que eu tenho sentido com de um tempo para cá, muitas meninas, né? No meu caso, tem muitas meninas que entram no nosso negócio pedindo para estar mais próxima, pedindo para participar de reuniões, às vezes, que não chegam nelas, né? A gente está dentro de processos hierárquicos ali e que não chegam, elas pedem para entrar, Adriana, eu posso participar? Isso eu acho muito grandioso, é, eu acho que isso atrai. E, obviamente, que tem, né, algumas flexibilidades, assim, no sentido de, Adriana, eu vou ser muito mais produtiva se eu estiver fazendo isso. Essas 2 vezes na semana eu posso estar Uhum. fazendo isso em casa? Pode, tá tudo certo. Ah, Adriana, na sexta-feira eu vou estar com a família fora. Isso é muito para a gente valoroso. Eu acho que realmente essa mente fresca, esse equilíbrio, eu acho que a gente está conseguindo conduzir isso com o nosso RH, sem ser aquele RH que a gente tinha antes muito bater ponto, né? Mas Então eu sou dentro desse equilíbrio. nesse aspecto, você acha que se essa legislação for aprovada, se for aprovada nos moldes que foi aprovado na Câmara, no qual o trabalhador vai precisar ter 2 dias de folga, independentemente do setor. É um desenho que afetaria o segmento de vocês, tanto da produção quanto do comércio, de uma maneira negativa? Em algumas áreas, sim. Em algumas áreas, sim. Em algumas áreas, não. A gente consegue ratear isso dentro da estrutura macro, mas em algumas áreas eu acredito que sim. Tais como. Porque, assim, quando você flexibiliza duas vezes na semana, eu acho que você traz a rentabilidade. A gente precisa ter um estudo um pouco maior se essa rentabilidade ela é condizente com esse direito realmente, né, aprovado, se isso vai estar condizente, até como pessoa, profissional de mercado que está se formando, ou, enfim. Eu acho que é um critério que precisa ser avaliado. Então, e tem áreas que sim, tem áreas que eu acho que não, que eu acho que é super legítimo isso e não vai impactar. Agora, a gente tem que ter esse estudo como um todo, né? A gente tem que olhar de uma maneira, olhando para o lado do negócio como um todo, e do lado também das pessoas hoje, como que realmente elas se entendem sendo contributivas dentro do mercado de trabalho com essa um pouco mais liberdade ali desses dias necessários ali. Adriana, eu queria. A gente tá falando aqui de tarifaço, mercado americano. Você já deixou claro quanto o mercado americano é importante para vocês e quanto vocês vão tentar se manter lá. Mas eu queria saber de expansão, queria saber de outros mercados. Onde é que vocês estão mirando? Que países que vocês querem entrar e quais são os desafios? A gente trabalha, né, o mercado americano e o mercado europeu. A expansão é voltada ainda para o mercado europeu. A gente tem os Uhum. acordos são mais flexíveis a nível de tarifa, então o mercado europeu para a gente tem uma valorização, inclusive, maior pelo nicho de mercado que a gente tem.
Então, hoje o plano de expansão está voltado para o mercado europeu. O mercado americano, a gente está pensando, a gente sabe que tem hoje esse acordo entre o Mercosul com a Europa, né, que vai sendo minimizado cada vez mais até zerar o imposto, então acaba redirecionando muito o mercado para lá. A vantagem que a gente tem é o fato da gente já estar atuando nesses dois mercados. O fato, eu tive 3 lojas aqui nos Estados Unidos, lojas de varejo, eu tenho 2 showrooms internacionais, a gente está presente em 50 países. É, o varejo, para mim, que era um ponto que talvez a gente teria isso como retomar esse mercado do varejo interno, talvez a gente vai redirecionar isso para um varejo no mercado europeu. Por que redirecionar? Vocês estão com dificuldades no mercado brasileiro? Não, a gente não tem, não direcionar o mercado do Brasil para o mercado, estou dizendo mercado americano para o mercado europeu. Ah, sim, Em perdão, eu que função de me toda essa taxação, a tá bom, gente vai fomentar mais o mercado europeu. Do Brasil, a gente entendi, não, a gente entendi, tem ainda uma curva de crescimento ali, né? A marca entendi. está em expansão, continua expandindo. Só que também tem essa participação com o mercado internacional. O mercado asiático, ele tem atraído, muitos setores, tanto pelo tamanho, pelo potencial de mercado consumidor, mas internamente no Brasil, muito também por conta da competição nos têxteis. É um setor que compete, que é bastante competitivo. No segmento que vocês atuam, que é um segmento de mais high level, do bem couture, essa competição aparece? Como é que isso tem aparecido no plano de negócio de vocês? Como negócio no sentido de exportar, hoje o mercado asiático para a gente ele entra muito forte na matéria-prima, né? Então, o fato da gente ter essa limitação da indústria nacional, a gente teve muita entrada do mercado, no mercado interno. Então, deixa eu te passar mais ou menos, só para você ter ideia, mais ou menos representa 60, 70% da matéria-prima, hoje ela vem ela vem de fora, né? Ela vem do mercado asiático. Então, a gente, de uma certa maneira, é, a gente já trabalha muito dentro desse contexto. Agora, no plano de negócio, de abertura de loja ou de exportação, ainda para a gente é um mercado que a gente está tateando, né? Para a readequação de produto, para a gente é mexer muito na nossa estrutura para a gente ter alguma visibilidade no mercado asiático. Então, entre o mercado americano e o mercado europeu, eu encontrei dentro do produto esse ponto de equilíbrio a nível de modelagem, a nível de perfil realmente de consumidor. Entre o mercado asiático para o mercado americano, o mercado europeu, a diferença ainda é muito grande para a gente. Estou falando a nível de produto, né? A readequação da estrutura a nível de produto. Então, eu não sei se hoje, para a gente, pensando como um todo, se mexer nessa estrutura, criar uma outra operação ou mesmo uma outra linha de negócio para atender o mercado asiático, eu ainda não estou estruturada para isso. A gente vem estudando de uma certa forma, até porque a gente tem para a gente o impacto é muito melhor quando a gente trabalha. Por exemplo, eu tenho tecidos que eu tenho um valor muito abaixo do valor do tecido que eu tenho fabricado no Brasil. Então, isso a gente fala assim, poxa, esse foi uma das articulações quando a gente teve o primeiro tarifaço, né? De mexer na matéria-prima. Então, infelizmente, a gente teve que parar de trabalhar um pouco com a indústria local de matéria-prima e trabalhar com a indústria do mercado asiático. Isso Adriana, foi uma das movimentações. quando você fala em remodelagem, a gente está falando de mexer muito nos modelos por conta de peculiaridades do mercado Sim. asiático, é isso? Sim, modelagem que eu digo é vestimenta mesmo. Os padrões de modelagem são diferentes dos padrões de modelagem da americana, do europeu ou da brasileira, né? Entre a brasileira e o europeu, a gente tem
a questão de medidas, né, de fato. Então, a gente tem que readequar, né? São culturas diferentes, assim como o mercado com o Middle East também tem uma. A gente começou pelo. Meu maior cliente era no Líbano, meu primeiro cliente internacional era um cliente do Líbano, e mesmo sendo no Líbano, a gente tinha algumas modificações ali por parte de produto. Como a minha cadeia de criação ela é horizontal, ela não é vertical, ou seja, eu tenho muito SKU, muito modelo, e não tem uma verticalização a nível de quantidade de peças. Então, por modelo. Então, por isso que eu trabalho com muita expansão de. O meu portfólio é muito grande. Então, me possibilitou editar o que eu ia mandar para o mercado. No caso, eu fazia uma única coleção. Isso eu vou direcionar para o Líbano. E foi muito, muito aceito. Então, hoje, essa familiaridade entre Europa, inclusive o mercado, o Middle East e o mercado americano, a gente consegue, dentro da coleção, ter esse ponto de equilíbrio. Quando a gente vai para o mercado asiático, são outras proporções de corpo, né? A estatura, realmente estilo de vida, estilo de produto, desejos, enfim. É outro perfil de consumidor ali. Não considero que é o mesmo consumidor ali a ponto de movimentar o negócio, né? E vice-versa. Também o mercado asiático não consegue entrar muito na área de fabricação de moda praia, né? Porque também tem um dificultador ali, né? Talvez no manejo da matéria-prima, da lycra, que é a matéria principal, ou talvez o fato de não ter esse estudo voltado para o nosso mercado, então a gente também não tem isso do outro lado. Uhum. Então, a cadeia mais linear foi, de fato, a matéria-prima, que eles entraram porque eles realmente têm essa atração muito forte da alta produção, né? Adriana, deixa eu voltar aqui de novo no tarifaço, que é nosso grande gancho, né? Que afeta a empresa de vocês, que afeta uma série de empresas no Brasil. Pelo que eu tô entendendo, você me disse que vão ter, então, duas estratégias, né? E aí você me corrija se eu tiver errado. Uma delas é reduzir o preço da matéria-prima, ou seja, fazer modelos, mandar para os Estados Unidos modelos um pouco menos elaborados para conseguir manter a margem de lucro de vocês, se eu não estou errado. Uhum. E a outra seria redirecionar uma parte da produção que iria para os Estados Unidos, né? Tirar um pezinho dos Estados Unidos e mandar para a Europa. Eu queria que, se foi isso mesmo, eu queria que você explicasse essa segunda parte. Como é que funciona hoje o modelo de negócio de vocês nos Estados Unidos e como é que como é que seria esse plano de redirecionar para a Europa? Tem mercado na Europa para esse excedente que vocês eventualmente mandariam para lá? Sim, a gente já atua na Europa já tem mais de 10 anos. Hoje a gente tem, por exemplo, lá a tarifa a gente parte de 12%, né? A gente não parte de 25%. Uhum. Hoje, a, toda a composição hoje de preço e tarifas e tudo mais, ela para mim representa muito menos, porque a gente tem o VAT hoje, que é de cada país a gente tem uma taxação diferente, né? Então, o meio do caminho ali, mesmo a gente tendo aquele meio do caminho, por exemplo, o dono do showroom, a estrutura que você monta lá fora, ainda é mais competitiva do que o mercado americano. Então, para a gente partir agora de 65% dentro do core, que é nosso negócio, que era o beachwear, e a gente ir para um caminho de, no máximo, a gente ter 30%, a gente está falando de quase metade ali, né? Então, hoje, para sobreviver um pouco dentro desse segmento do beachwear, de fato, a gente trabalhar com a Europa hoje é o melhor negócio para mim. Eu entendo como o melhor negócio. Vocês vão reduzir o beachwear nos Estados Obviamente que Unidos e sabendo mandar que o. reduzir o beachwear nos Estados Unidos e mandar esse Exatamente, excedente para a Europa. exatamente, 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 exatamente.
Opa, mil desculpas aqui, gente. Exatamente. E aí, se reduzir o beachwear, qual vai ser o principal tipo de modelo que vocês vão passar a vender nos Estados Unidos depois dessa mudança? Nos Estados Unidos, o que a gente tem ainda com um imposto mais baixo, que é, por exemplo, a gente vai esse estudo de NCM, que é onde a gente tem essas é São os sublocado dentro da produtos ali, né? coleção. A gente trabalha com uma. Aham. Oi? Não, que são os produtos, Dentro né? da Os coleção. NCMs. Exato, exato. NCM é a composição dos produtos. Então, dentro da composição que a gente tem hoje, a gente tem, por exemplo, o linho, matéria-prima com fibras naturais. A gente tem um imposto de 12%. Né? Então, matéria-prima com. Então, por exemplo, o linho, ele chega a 15%. Né? A lycra, 25%. Então, a composição hoje da nossa estrutura de coleção, ela é 50-50. A gente vai passar a produzir 15% de beachwear e trabalhar o restante para outras bases de tecido. Então, a gente vai fomentar mais a parte onde a gente consegue ter esse equilíbrio onde a gente consegue ter esse equilíbrio entre a matéria-prima, para a gente poder realmente sobreviver aí dentro do nosso negócio, né? Essa produção interna de 70% que você mencionou antes, ela ajuda nessa mobilidade, quer dizer, de mudar a proporção, quanto é beachwear, quanto é resortwear, é mais fácil para vocês mudar essa proporção por ser interna a produção? Quer dizer, deslocar, você É, produzia mais uma coisa ou outra. o que a gente vai fazer é trazer um pouco internamente, por exemplo, o que a gente terceiriza na parte de tecido plano, que seriam que compõem essas peças, a gente vai trazer isso internamente, né? Hoje, o que a gente tem mais interno é o beachwear. Né? Hoje a gente vai trazer essa parte toda de plano para dentro da nossa própria empresa. Então, essa é a movimentação que a gente vai fazer de uma certa maneira. E quando a gente apresenta a coleção nitidamente ela vai estar clara que. Porque, assim, desde que a gente começou, como eu falei, pós-pandemia, a gente já teve que fazer essa articulação dentro da nossa própria estrutura, né? De produto. E a gente já foi fazendo essas composições, porque a gente já fez todo esse estudo de NCM, de entender, por exemplo, a seda, ela tinha quase que taxação zero. Né? E para a gente era muito competitivo, porque a gente tinha o maior complemento nosso para exportar era a seda. O movimento da moda hoje não tem muito adesão à seda, porque a seda requer extremo cuidado, né? Você tem que mandar lavar fora. Então, assim, tudo isso faz parte da estratégia que a gente tem na hora da gente compor isso. Então, lógico, é um grande estudo. A gente envolveu hoje. Hoje a gente está com 2 advogados tributaristas para nos ajudar a realmente entender aonde que a gente pode rentabilizar melhor, onde a gente pode equilibrar tudo isso. Lidar com a realidade. A realidade a gente vai deixar de exportar? Não. Como que a gente vai manter o que a gente está mantendo hoje dentro de uma estrutura? Então, voltou muito mais para a área criativa do que para ficar mexendo muito com o financeiro, porque não tem para onde você fugir ali, né? Existe também uma possibilidade que a gente está pensando para não perder mercado do mercado realmente do beachwear, a gente sair da indústria nacional, onde a gente começa a também impactar na própria indústria nacional, a gente fazer essa triangulação via Colômbia. A Colômbia é um dos grandes exportadores do beachwear. Né? Então, a Colômbia hoje tem o mercado americano também passou a comprar muito a parte de beachwear da Colômbia,
porque a Colômbia tem um acordo com os Estados Unidos, se eu não me engano, tem partes ali que tem áreas ali que a tributação é quase zero. Então, existe esse estudo que a gente está fazendo, até porque eu estou muito próxima aqui para poder fazer isso, da gente começar a trabalhar de outra forma. E Isso aí, é um como é que estudo que seria, Adriana? realmente Seria uma fábrica na Colômbia? ser uma estrutura na Colômbia, não necessariamente uma fábrica, mas alguém que já fabrica. Porque, por exemplo, a maioria das marcas hoje que trabalham junto com a gente, seja num showroom coletivo, ou seja num posicionamento dentro de alguma distribuição, elas também terceirizam. Né? A maioria hoje não tem uma estrutura interna. Então, essa terceirização hoje faz parte do mercado da indústria, né? É justamente para você tentar sobreviver ali dos altos custos que a gente tem governamentais. Então, passou-se a terceirizar tudo isso. Então, de uma certa maneira, você fomenta a outra cadeia, que é a cadeia das pessoas, dos trabalhadores, né? De uma certa maneira, e você desvaloriza a concentração que você tem interna. Para isso, você precisa, sem dúvida, trabalhar com pessoas de alta performance, no sentido de realmente manter os valores, né, dentro da cadeia legal. Então, fora ter essas pessoas que estão dentro de cooperativas, enfim, que a gente se assegure que não tem esse trabalho ilegal por trás. Então, isso é algo que é de extrema relevância e a gente tatear de fato esse mercado. O que eu tenho percebido de fato é justamente isso. O mercado americano também passou a comprar mais o beachwear do mercado da Colômbia. Mas aí, como Então, é que mais ou seria? menos, eu tenho hoje. Como é que seria essa operação Eu via tenho. Colômbia? Seria vocês terceirizar para uma fábrica lá, que já existe lá, e comprar dessa fábrica? Exato. Porque essa mesma fábrica que tem lá, ela terceiriza para 2, 3 marcas. É você ser uma quarta marca ali. E eles tratam de aumentar a operação deles, né? É uma outra unidade de negócio. Não ia acabar Eles enxugando passam a unidade de vocês no Bom Retiro? no bo talvez sim um pouco, justamente porque a gente fabrica interno para poder exportar, talvez sim dentro da, mas como eu vou fazer essa movimentação de trazer a parte plana para dentro da nossa estrutura, eu vou equilibrar de uma certa maneira, mas dentro do beachwear talvez sim. Certo. Bom, esse foi mais um C-Level Entrevista, programa da Folha, que toda semana conversa com os protagonistas da economia e da política. Eu sou Marcos Hermanson, sou repórter da Folha. Hoje me acompanhou aqui a Fernanda Brigatti, que é repórter da Folha também, da sucursal de Brasília. E a nossa entrevistada foi a Adriana Degreas, que é sócia fundadora e diretora criativa da Adriana Degreas, uma marca de roupas de moda praia, de luxo, né? De high-end. Adriana, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, muito obrigada a vocês. Obrigada, Adriana. Obrigado a você que nos acompanhou e Obrigada. até a próxima.